Oi! Oi, gente, tudo bem? A gente está nos preparativos para ir para a transrodação do Círio, que é uma das etapas que acontece do Círio. Essa transrodação acontece no período da noite, agora já é umas 3 horas ou 4 horas da tarde. Já aconteceram outras, que foi a moto Romaria Fluvial, se eu não estou enganado. Sim. E agora vai ter a transroladação. Tem uma missa em uma escola, que é do lado da Igreja da Sé. Até hoje, ele vai da Gentil Bittencourt, que é lá na Basílica, até a Praça da Sé. É. E amanhã ele faz o caminho inverso. Isso, faz o caminho inverso. Hoje a gente vai lá pro centro de Nazaré e depois vai pro Ver o Peso. Amanhã a gente vai fazer o caminho inverso, que é subindo. Então a gente tá nesse preparativo, nesse calor Muito quente. muito quente. A gente acaba de tomar banho, já derrete, mas a gente vai pra essa luta, a gente vai contando a nossa experiência e um pouquinho da história do Círio. O Círio é um evento religioso e é o maior do país, daqui do Brasil, dos maiores do mundo. Tenho o privilégio de poder estar aqui. Diogo é paraense, já conheceu algumas vezes, é a minha primeira vez no Círio. Sim, aí tô mostrando pra ela como funciona, algumas coisas que eu já passei, algumas coisas que eu já vi e algumas coisas que eu vou passar pela primeira vez. Que acho que esse evento que a gente vai agora, eu ainda não fui, eu acho que eu acompanhei um pedacinho só, mas agora a gente vai acompanhar do início ao fim. Agora a gente tá na condução indo pro Círio. Tá começando a ficar lotado, cheio de fiéis, que é a galera que tá indo pra lá também. Muita gente descalça, que vai participar da procissão. Chegamos no ponto final, já tá lotado. Tem uma chuvinha pra refrescar, mas acho que só piorou, que tá mais quente. A gente tá perto de onde tá acontecendo a missa e daqui a pouquinho vai começar a transrodação até a outra igreja. A gente tá a caminho, a gente vai tentar gravar à frente agora. Ali na frente a galera já tá se concentrando, é a berlinda. É colocado a imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré. Essa transrodação estava programada para começar às 5h30. Acredito que ela vai começar um pouco mais, acho que umas 6 horas. Tem um trajeto de 3,5 km. É o mesmo trajeto que vai acontecer amanhã na procissão do Círio, que é o evento principal. A gente vai caminhando nas principais avenidas aqui, começa na Avenida Nazaré e vai acabar lá no Ver o Peso. Tá andando pela calçada para cortar um pouquinho de caminho. Praticamente correndo atrás da Santa. Que a gente vai tentar cortar um pouquinho de caminho para pegar a Santa lá na frente. Porque lá na frente acontecem os promesseiros, as pessoas que levam alguma coisa de agradecimento por ter conquistado alguma coisa, assim. Eles colocam na cabeça, por exemplo, passou no vestibular, aí bota um caderno na cabeça. Conquistou uma casa, sei lá. Uma miniatura de uma casa na cabeça. Sim, uma bem miniatura, legal. um barquinho, geralmente barco, às vezes tijolo, passou na faculdade, conquistou alguma coisa e em agradecimento à Santa. Então a gente está tentando cortar um pouquinho de caminho para pegar lá na frente ela, para ver se a gente consegue. Tá difícil, muita gente. Muita gente. Muito calor. E teve uma chuva, a gente não sabe se o pessoal tá suado, tá molhado ou se é tudo misturado. Sim. Mas quando a gente passou ali na frente da igreja, eles estavam cantando os louvores, uns hinos, assim. É muito bonito. Sim. Muito Bora bonito. ver se a gente consegue pegar ela lá pra gravar pra vocês. Agora a gente está esperando a Santa em um lugar mais específico. Na Praça da República. E ela tá um pouquinho longe, mas a gente está tentando olhar aqui e gravar algumas coisas, alguns agradecimentos das pessoas. Só vou tentar mostrar aqui como é que tá a multidão que tá na frente dela. Tem a multidão na frente e atrás. Até ela chegar aqui tem uma multidão que tá vindo. E
aí, tá cansada já? Já tô cansada, meus pés já estão doendo. Caraca, meus pés também, a gente andou E quem muito. vem ajoelhado? É, verdade. Caramba, pra quem vem ajoelhado, que tá pagando promessa, é muito pior. Bora ver se a gente consegue gravar ela próxima, que o cara tá jogando um negócio aqui que tá chamando a atenção. Dá pra gravar? A gente fica olhando. Já são 10 horas. 10? Não, 10h30. A gente saiu de casa 4. Agora já tá sem fone, sem nada, a gente tá cansado. Ficou esperando transporte público de 3 horas esperando. Fomos em shopping, fomos em caralho a 4. E só agora que a gente chegou em casa porque a gente pegou carona com uma moça. Que Deus ajude ela, meu Deus, obrigado. Porque não passou ônibus. É, que não passou ônibus. De fato, E ela ofereceu carona pra gente. Não vai dar pra ouvir nada. Deixando aqui, né, amor? Ah. Só agradece. Oi, gente, bom dia. A gente agora tá na principal procissão do Círio, que acontece no domingo. A gente saiu de casa às 5 horas e agora já quase 6. A gente tá com minha família indo acompanhar a passagem da Santa que acontece perto da Estação das Docas. A gente tá acompanhando, indo andando, né? A gente deixa um carro um pouquinho longe pra gente conseguir ir andando. Pra estacionar também, né? Que as ruas ficam todas fechadas É, também. e também as ruas estão todas fechadas. E bastante ambulante vendendo coisa pra beber, pra comer. Sim. Devem faturar porque tem bastante gente. É um evento que movimenta muito a cidade financeiramente falando, turisticamente falando também. Muitas pessoas que vêm do interior. E também é a maior procissão, né? Acho que hoje acontece. Quase 2 milhões de pessoas acompanham a Romaria. Como aconteceu e como se tornou isso grande, né? Isso aconteceu em 1700. Até me babei. Fala de novo então. Isso aconteceu em 1700 com Plácido, encontrou a imagem da Santa na beira do rio. Ele pegou a imagem da Santa, levou para casa dele e no outro dia a Santa não estava mais na casa dele e ela voltou para o lugar que ele tinha encontrado. A partir disso, ele fez um santuário no mesmo local onde ele tinha encontrado a imagem da Santa, a imagem original que até hoje ela é guardada no santuário, na Basílica de Nazaré. E lá, dizendo as histórias que As pessoas iam lá para ofertar, né? Porque sim. eles ficavam curiosos e são crentes também, né? Então eles iam lá para ofertar e para fazer pedidos, orações. Sim, mas a partir disso começou a criar uma comunidade também para as pessoas irem fazer orações, fazer seus pedidos e tudo mais. Que esse santuário fica lá no mesmo local onde se encontra hoje a Basílica Santuário de Nazaré. Que é onde ele encontrou a imagem de Nossa A imagem Senhora, original, né? isso. É o lugar da Basílica. Sim. Aí existe hoje em dia 2 imagens, que é a imagem peregrina e a imagem original. A imagem original fica no santuário e a imagem peregrina ela participa das romarias e das movimentações dela durante o Círio. A imagem peregrina é colocada dentro da berlinda. Essa berlinda ela é folhada a ouro, ela é basicamente de madeira, mas ela é folhada a ouro por fora. Aí todos os anos muda algumas coisas, muda as flores, dependendo da temática do Círio. Muda o manto também. Muda o manto, outro ponto legal é o manto, que todos os anos ele muda. E ele é doado por fiéis, né? Por tecidos. Um adendo é que nós não somos religiosos, mas Sim. a gente veio pra cá pra ver porque, como a gente comentou ontem, é um dos maiores, é o maior festival religioso brasileiro. Sim. E um dos maiores do mundo. E não só a gente, tem muitas pessoas que têm curiosidade em vir. E é uma experiência muito bacana. E outro ponto legal também é a corda, né? A corda ela acontece onde os fiéis eles vão puxando, é onde esses fiéis pagam suas promessas e vão com a mão na corda segurando até o ponto final de onde a Santa é tirada da berlinda e colocada novamente no santuário, se não estou enganado. O ponto curioso dessa corda é que ela passou a ser implementada depois de um círio que aconteceu, né? A região onde passava a romaria tinha alagado. Aí um comerciante local emprestou uma corda parecida com essa de sisal, né? Ajudou a desatolar os cavalos que estavam puxando a berlinda. E a partir desse momento começou a ser implementado a corda do círio. E é um símbolo de força, né? Um símbolo de fé. Sim. A gente agora está na área do Porto Futuro, que estão construindo para a COP30.
Tá agora no meio de onde a Santa vai passar. Ela faz esse trajeto aqui, ela dobra e vai para cá, aqui para cima, que já tem alguns carros de orações. Ela faz essa curva. Essa curva é a mais famosa, porque tem queima de fogos aqui atrás. Aí isso daqui fica ensurdecedor quando começa a queima de fogos. Onde a galera mais fica, é costume da cidade. Muita gente vem cedo só para ver a passagem da Santa em alguns determinados pontos. Esse daqui, por exemplo, é o principal ponto onde as pessoas mais se concentram para ver a passagem dela, que é a dobrada de uma das ruas principais. Ela vem da Marechal Hermes para Presidente Vargas. Os fiéis vêm puxando a Santa na corda, a berlina na corda, e faz essa dobrada. Geralmente aqui é um empurra-empurra, é muita gente, e a gente vai ficar um pouco próximo para tentar gravar um pouquinho a passagem dela. Vem de joelho para pagar suas promessas, vem desde a primeira igreja até a segunda, onde acontece a procissão. Alguns vêm na frente da procissão, para dar tempo de chegar na igreja antes, um pouco antes. E é bonito de ver, porque eu acho que é uma demonstração de fé muito grande e de joelho, de uns 3,5 km para pagar suas promessas. A gente está aqui com a Leila, ela veio de Castanhal, não é isso? Isso, a gente veio numa caminhada, a gente é de Salinas. O nosso grupo ele tem 25 anos de caminhada. A cada 5 anos, os romeiros eles saem uma metade da cidade de Salinas, que é uma cidade muito longe daqui. Sim. E algumas pessoas saem de Castanhal. A gente já faz essa caminhada há muitos anos. Aqui a gente tem um grupo que vem, essa aqui é a minha família. Todos participam também dessa caminhada que a gente já faz há muitos anos e a gente já alcançou várias graças. E hoje só veio agradecer, né? A gente tem uma gratidão muito grande, tanto do grupo Caminhando com Maria, que é o nome do nosso grupo aí, já tem 25 anos de caminhada, quanto também a nossa jornada de fé com Nossa Senhora. A gente sai de Castanhal na quarta-feira, de quarta para quinta-feira. A gente começa a caminhar 1h da manhã. Caramba! Isso, e a gente chega aqui na Basílica na sexta-feira. Todos só entendemos o Círio quando a gente vive o Círio. A gente está aqui com a Lucileide. Isso. E ela está aqui pagando a promessa dela, uma graça alcançada. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua graça alcançada, por favor. Então, onde eu moro é a área de mangue. Quando eu consegui na verdade, meu terreno, era só o terreno, a maré enchia, deu a minha casa era de talpa. Fez a promessa com Nossa Senhora, se eu conseguisse fazer minha casa de alvenaria, o dia que eu aprontasse, eu vinha pagar a promessa. E essa é a miniatura da sua casa? A miniatura entendi. Olha assim. Que bonitinho. É, quase assim.
vela. Tá lembrando aí o pedido? Eu levei minha avó pro Pulsira, né? Comprei umas dessas pra ela. Aí naquela casa grande que a gente foi, passou, eu morava lá, né? Levei ela pra lá. E, sente aí, vó, vamos servir seu almoço, peraí. Ela sentou no sofá lá, ela fumava na época. Aí ela acendeu um cigarro, me dá um cigarro, acendeu um cigarro pra ela, ela foi olhar no sofá, ela tava tinha amarrado essas pulseiras nela, no braço dela. Como é que ela falava? Queimando a pulseira pra tirar. Ela tava se queimando todinho. Encostando o cigarro. E tu vai tirar aquela pulseira da bunda da tua avó, tu sabe como ela é, que ela se queimou